Boa noite. No NT Vale Especial deste sábado, vamos falar sobre as manifestações que tomaram conta das ruas do Brasil nas últimas semanas. Tudo começou por causa do transporte público, mas todos já perceberam que os motivos são muito maiores. E aqui no estúdio estão comigo outros 3 jornalistas da Rede Novo Tempo. Larissa Prois e Bruno Eumana estiveram nas manifestações de São Paulo em dias diferentes e vão trazer os relatos do que viram. Hélio Moura cobriu os protestos pelo Conexão Novo Tempo, programa da rádio que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia. Obrigada pela participação de vocês aqui no NT Vale. Obrigado. E olha só, a gente vai ver agora uma reportagem da cronologia dos eventos que levaram os protestos para dezenas de cidades brasileiras. Acompanhe. No dia 3 de junho, a tarifa de transporte público na cidade de São Paulo teve aumento. Foi o suficiente para fazer ganhar força o movimento Passe Livre, que pede uma vida sem catracas, tarifa zero e qualidade no transporte público. Tudo o que não há na maior cidade do país. Foi nos dias 6 e 7 de junho que os protestos saíram das redes sociais para as ruas. Milhares de manifestantes pararam o trânsito na capital e foram repreendidos pela ação da polícia e pela palavra dos governantes. Os protestos ganham repercussão através de atos de vandalismo e confronto mais forte com policiais no dia 11 de junho. Na mesma data, o Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras também começavam a sediar protestos. 2 dias depois, dia 13, há represália. Policiais agem com brutalidade, prendem mais de 200 pessoas e ferem dezenas, incluindo a imprensa. Até esse momento, as manifestações reuniam cerca de 5.000 pessoas. A repercussão pelas atitudes de vandalismo dos manifestantes e de abuso policial chamam a atenção de toda a população, que adere não apenas ao movimento, mas percebe a necessidade de pedir uma mudança no país. No dia 17 de junho, 65.000 pessoas fazem um protesto quase totalmente pacífico em São Paulo. As principais vias da cidade pararam. 100.000 vão às ruas no Rio de Janeiro, mas com mais atos de vandalismo. Em Brasília, os manifestantes aparecem no Congresso. É estimado que cerca de 250.000 pessoas foram às ruas para protestar em todo o país. Momento em que fica mais claro que o pedido não é apenas por transporte público, mas por qualidade de vida, melhoras em todos os setores sociais. No dia 18, a repercussão dos protestos é internacional. 50.000 vão às ruas em São Paulo para protestar contra a corrupção, pedir atitudes do governo, mostrar que estão atentos. O prefeito admite considerar a mudança pela primeira vez, mas vê a sede da prefeitura ser atacada por baderneiros, mesmo contra a vontade da maior parte dos manifestantes. A redução da tarifa é anunciada no dia 19 nas 2 principais cidades do país, que seguem a atitude de outras dezenas de municípios brasileiros. O manifesto se espalhou por cidades do interior, mas para provar que o foco não é transporte público, a população foi às ruas novamente, mesmo após a redução da tarifa. No Rio, 300.000 manifestantes e mais de 100 cidades brasileiras pararam nessa semana. Bom, a gente viu esses manifestos e, Larissa, você esteve em uma das primeiras manifestações com menos pessoas. Imaginava que poderia chegar a esse ponto? Olha, Flávia, eu estive em São Paulo, lá na Praça do Ciclista, no dia 11 de junho. Foi, acho que, a primeira grande manifestação, assim, não é enorme, não é de grandes proporções, mas já não estava tão pequena como as manifestações que aconteceram primeiro na Paulista, depois na Faria Lima, na semana anterior. Mas já dava para ter uma noção da dimensão desse movimento, mas a gente jamais esperava que isso fosse se espalhar, né, pelo Brasil inteiro e tomar essa proporção que tomou. O clima no dia 11 era um clima, como que eu posso descrever? Tinha um pouco de protesto, mas também tinha um clima de Copa do Mundo, o pessoal querendo fazer um barulho ali. Não tinha vestígios de violência? Não tinha. Na verdade, foi o que aconteceu, até o cinegrafista Alderan Átila foi com a gente e foi até interessante porque a gente marcou ali a presença no começo da passeata e logo depois caiu uma chuva muito forte.
Os manifestantes foram até lá, eles queriam até o Parque Dom Pedro, né? E aí eles... Aquele dia tinha umas 5 mil pessoas, não era? Por aí. Mas assim, você vê que tinham as emissoras de televisão, a TV Gazeta, a TV Record, estava todo mundo lá filmando, mas estava tranquilo. Mesmo essa própria manifestação contra a imprensa que se virou, não tinha nenhum tipo de... E era mais ônibus? Acho que era, né? Era mais Não ônibus tinha nessa época ainda. Muita coisa, né? Exatamente. O pessoal começou, porque assim, da maneira como eu vejo, primeiro veio essa questão da manifestação contra os ônibus, mas depois foi tomando uma dimensão porque a polícia entrou em confronto, logo nesse dia já houve confronto, no dia 11 já houve um confronto contra os manifestantes e aí a polícia, a gente já viu tanto pelas reportagens, tanto aqui como a Novo Tempo já falou, meio que se perdeu em como agir e aí a população... se manifestou como um todo, com revolta contra a polícia, e aí tomou uma dimensão tão grande que agora é contra o Estado em geral, gente até pedindo impeachment da presidente Dilma. Virou um caos de manifestação social. Até o Bruno comentou, porque ele esteve já no momento mais crítico, né, Bruno, das manifestações. Eu tive essa semana 2 dias, né, na segunda e na terça-feira, quando a coisa já estava mais pesada. Apesar de uma dessas manifestações ter sido bem pacífica, mas... tinha muita gente, muito mais, já tinha 65 mil, acho que dá mais ou menos 13 vezes, né, os 5 mil das primeiras. Sim, e olha só, em decorrência de tantos protestos, dezenas de cidades já reduziram a tarifa de transporte público. Sobre esse assunto, a gente conversou com o economista Edson Trajano. A redução nas tarifas vai implicar no aumento dos gastos públicos com o transporte coletivo, ou seja, o governo vai precisar rever sua política de investimentos ou tirar recursos de outros setores da gestão pública para fazer um investimento no transporte coletivo. E há uma outra alternativa que é o aumento da carga tributária. Então, nós podemos pensar no caso brasileiro, se estamos discutindo uma redução nos custos do transporte coletivo, nós podemos pensar em um aumento na carga tributária do transporte individual. Aproveitar esses recursos e fazer investimentos no transporte coletivo, reduzindo o preço das tarifas de ônibus, trens e metrôs, consequentemente. Mais usuários no transporte coletivo vai desafogar o trânsito do transporte individual. Hélio, você acha que essa redução pode impactar outros setores do governo? Olha, uma coisa que a gente aprende desde cedo é que nada é de graça. E se alguma coisa custa pouco para alguém é porque de alguma outra fonte está vindo esse suprimento. Se as prefeituras conseguiram baixar, depois dos protestos, os valores das tarifas, é possível sim que de algum outro lugar eles vão ter que tirar de algum outro setor, da saúde, da educação, de algum outro setor deve vir. Ou a menos, né, claro, que a prefeitura conseguisse algum outro subsídio. O governo federal já anunciou, antes mesmo dos protestos, a isenção de algumas tarifas que incidem, né, de alguns impostos que incidem sobre o transporte coletivo, e mesmo assim, na grande maioria das prefeituras, não foi suficiente para dar um impacto positivo para a redução das tarifas. Então, é esperado que, de alguma forma, em algum outro setor, saia perdendo para custear a redução das tarifas. Sim, e é bom lembrar também que muitos fatores estavam envolvidos. Não foi só apenas a redução da tarifa do transporte público. Esse foi apenas o estopim. E quem fala sobre isso é o cientista político e sociólogo que consultamos, Maurício Cardoso. O ponto nuclear dessa discussão é o aumento da taxa de transporte na cidade de São Paulo. Só que o movimento, na verdade, foi replicado no Brasil inteiro, principalmente nas capitais. Só que esse movimento, evidentemente, não canaliza somente o descontentamento com o transporte público, mas uma série de elementos da vida social que impactam negativamente na vida do brasileiro. Dentre esses elementos, você pode colocar a educação, a segurança, a saúde e muitos outros dados que hoje se apresentam nessas manifestações. O movimento é espontâneo e, por ser espontâneo, evidentemente falta uma lógica a ele.
Então, trazer elementos de fora dessa discussão do transporte público é uma coisa muito natural do ponto de vista das pessoas. Só que ele se torna confuso quando ele é colocado para a sociedade e, pior ainda, ele é levado diante do Estado. Porque o Estado, evidentemente, precisa de uma racionalização que esses movimentos, infelizmente, ainda não têm. Então, é preciso agora concentrar todas as atenções, todos os direcionamentos para um único foco. E uma vez conseguido tal objetivo, evidentemente, reorganizar o movimento para que outras necessidades sejam contempladas. É inimaginável hoje que movimentos populares, por sua própria natureza, possam desconstituir aquilo que é o Estado. Então, esse Estado visa, na democracia contemporânea, a preservação da própria sociedade. Então, é preciso dialogar com ele. Dialogar para que, por meio, então, do diálogo, por meio da conversação, chegue-se a um bom termo, a um ponto de equilíbrio. E simplesmente pedir para reduzir o preço da passagem não é uma coisa assim tão valorosa, uma coisa tão simples quanto parece na cabeça de um cidadão comum. O Estado é inteligente e o Estado, evidentemente, tem os seus mecanismos para fazer com que essas passagens estejam adequadas ao custeio da própria estrutura de transporte. Bom, Bruno, você esteve presente em mais de um protesto, conversou com muita gente e viu que as mudanças, os pedidos dele eram mais profundos do que apenas a redução da tarifa dos transportes públicos, né? O pedido pela redução da tarifa do transporte público é de um grupo específico, que é do MPL, né, do Movimento Passe Livre. E aí eles ajudaram, claro, a difundir esse pedido deles. Só que a maioria das pessoas que estavam ali, pelo que eu entendi, se inflamou depois da ação da polícia, e aí eles já bravos com a polícia e já insatisfeitos com o governo, vão às ruas mais para pedir mudanças mais profundas em outros setores do que no transporte público. Tanto que você via muitos cartazes de não é só 20 centavos em São Paulo, né, onde o aumento da tarifa tinha sido de 20, muito mais outros cartazes do que especificamente do transporte. Tanto que já sem teve dúvida. a redução e mesmo assim eles continuaram. Exato. Bom, e agora será que existe interesse político? A gente vai ver mais um comentário do sociólogo. Eu não vejo desse jeito, até porque o discurso é totalmente descompassado. Se houvesse algum partido, se houvesse alguma legenda por trás desses movimentos, eles com certeza já estariam unificados ou estariam desintegrados, por questão de simpatia ou de apatia em relação a esses próprios partidos políticos. Numa democracia, é preciso um interlocutor. Entre o Estado e a sociedade civil existe um interlocutor. E esse interlocutor são os próprios partidos políticos. Então, essa história de que as movimentações são apolíticas, que as manifestações estão distantes dos partidos políticos, é um discurso bastante ingênuo, bastante primário em relação à própria política. Vai chegar um momento em que essas lideranças terão que aparecer, terão que apresentar o seu discurso, esses discursos serão levados à discussão parlamentar, que é o próprio legislativo, e a partir então da percepção dessas exigências, o Estado coloca-se em movimento. Hélio, pelo que a gente viu aí, até agora não tem partido político, mas talvez seja necessário, né, tomar um partido. Na verdade, o que eu percebo dessas manifestações é que as pessoas que estão indo para a rua, elas são apartidárias, mas é impensável uma manifestação e um protesto com tamanha proporção que seja apolítico. Então, tem que separar as coisas. Eu não vejo que há a possibilidade de um partido se levantar e tomar conta. Isso já se tentou durante essa semana e não deu certo. Partidos aí querendo tomar a frente, querendo tomar a liderança, né? Vários. A gente podia citar algumas siglas aqui. Mas não deu certo. Os próprios manifestantes mandaram baixar bandeiras. Houve casos aí de um partido
lideranças de um partido apanharem nas manifestações porque tentavam também impor esse partidarismo, não deu certo. Agora, uma coisa que é necessária em qualquer tipo de manifestação, de protesto, em qualquer tipo de negociação, é que haja algum foco de liderança, porque como é que o governo vai poder conversar com os manifestantes se não há... Essa foi a dificuldade, Essa é a inclusive. dificuldade, porque o governo tá bom, vocês querem isso, com quem que eu converso? E por isso que só teve redução de tarifa, porque o único grupo organizado era das tarifas, Era a que é o tarifa. MBL, que foi lá e conseguiu a redução. Exato. E uma coisa que está interessante, assim, nas redes sociais está repercutindo muito, no final dessa semana realmente ganhou voz o hashtag, né, sem partido. E é interessante porque as pessoas até estão comentando, um regime sem partido é a ditadura, né? Porque aí você não tem voz, é um regime homogêneo, entre aspas, né? E por que servem os partidos? Por que a pluralidade de partidos? Porque não é apenas uma voz falando, você pode desafiar com os instrumentos políticos fornecidos pela democracia. A formação de um partido é um instrumento, uma ferramenta política onde você tem uma voz para poder contestar o poder vigente, enfim, pedir, deliberar entre o povo e pedir voto, ganhar a confiança do povo para que, se o povo julgar necessário, você ir ao poder e fazer diferente. Para isso servem os partidos políticos, né? Bom, a gente está encerrando esse primeiro bloco, mas daqui a pouco a gente volta com o NT Vale Especial falando sobre as manifestações. A gente vai discutir um pouco sobre o que precisa ser feito para realmente provocar mudanças no país. Voltamos já.